e eu vou começar apresentando o trabalho do Grupo 3 de História. Eu vou começar falando sobre algumas revoltas e conspirações na América Portuguesa. Uma dessas revoltas, que ganhou grande reconhecimento, foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira aconteceu no ano de 1789, na cidade de Vila Rica, a atual Ouro Preto, na região de Minas Gerais. Naquela época, o estado de Minas Gerais não era constituído como é hoje, então ele era conhecido apenas como região de Minas Gerais ou das Minas Gerais. Esse movimento era um movimento com objetivo emancipacionista, ou seja, romper laços do Brasil com Portugal, Brasil independente de Portugal. O lema desse movimento era liberdade ainda que tardia, queremos liberdade mesmo que for tarde. O que esse movimento era contra? Ele era contra o poder que Portugal exercia sobre o Brasil, tá? Portugal tratava o Brasil como submisso a ela. Nossa, Brasil, vamos te explorar. E era só isso que Portugal queria. E principalmente contra um tributo cobrado pela coroa, conhecido como derrama. O que era derrama? Era um tributo, um imposto cobrado da coroa portuguesa aos colonos, ao qual os colonos tinham que pagar 100 arrobas anuais para a coroa portuguesa. E isso gerou descontentamento do povo, sim, porque naquela época o ouro estava em crise. As regiões de minas de ouro, pedras preciosas, estavam em crise. E Portugal não estava nem aí. Tá em crise, tá em declínio, não importa. A gente quer o nosso tributo e é isso. E uma coisa muito interessante é que Portugal estava fazendo uma má administração do Brasil colônia. Ou seja, Portugal queria só explorar, pegar o ouro, né, que no caso era praticamente o dinheiro daquela época, e simplesmente pagar as suas dívidas. Então o ouro não ficava para Portugal, nem muito menos no Brasil. Ia para fora, que Portugal tinha que pagar suas dívidas, estava devendo demais, tá? E o que esse movimento defendia? Defendia a implantação de uma república no Brasil. Brasil república, Brasil independente de Portugal, tá? Eles queriam também a liberação e favorecimento às manufaturas no Brasil, porque naquela época, não só o ouro e as pedras preciosas, a região de Minas Gerais estava em crise. Outras regiões também, como o do Grão-Pará, Maranhão, que eram produtoras de algodão, também estavam em crise, só que Portugal estava ignorando isso e estava se importando somente com explorar. Tá? Esse movimento também defendia a implantação de universidades em Vila Rica, porque naquela época os filhos da elite iam para fora estudar, Universidade de Coimbra, Europa, eles estudavam para lá, com influências iluministas e de revoluções, principalmente a Revolução Francesa. Só que eles poderiam ir para lá. Agora, os filhos do povo, a ralé, eles não poderiam ter educação. Então, eles defendiam implantação, universidade sim, conhecimento, principalmente conhecimento filosófico ao povo. Tá? Outras conspirações que ajudaram esse movimento a acontecer foi a criação da Guarda Nacional para os cidadãos e constituídas de cidadãos e também a libertação dos escravos nascidos no Brasil. Nesse do Brasil, como a libertação dos escravos, e isso nessa época eles já defendiam, tá? Quem eram os líderes desse movimento? Eram os Inconfidentes. 4 homens principais líderes. Eram Inácio Alvarenga, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, tá? Nessa época da Inconfidência Mineira, estava acontecendo a Guerra de Independência dos Estados Unidos, tá? Então, nessa época, estava acontecendo outras coisas fora do Brasil colônia que chamavam atenção também, tá? Eram outras revoltas no mesmo período. E uma coisa muito interessante é que a Inconfidência Mineira, ela é a que se destaca mais dentre as outras revoltas que teve. Sim, mais famosa que outras, como a Conjuração Baiana. Todas foram revoltas, não foi? Sim. Só que a Inconfidência Mineira foi uma revolta que começou da elite, foi uma coisa da elite para o povo. A elite viu que o povo também estava insatisfeito e resolveu juntar para ganhar força nesse movimento. Só que ela é mais conhecida somente por causa disso, porque era um movimento do povo. Acabou que virou um movimento era um movimento da elite. Acabou que virou um movimento do povo por influência, mas a princípio era da elite, tá? Em 1788, a coroa enviou Luiz Antônio Furtado de Mendonça para ser visconde de Barbacena e governador de Minas Gerais. Só que o que ele fez? Ele chegou no governo, tá? E falou assim: então, povo, nós queremos cobrar a derrama. Então, isso é expresso. Todos vocês, colonos, vão ter que pagar a derrama. Gerou insatisfação tanto do povo quanto da elite.
A elite, novamente, ela estava envolvida com escândalos de contrabando de ouro e pedras preciosas na região. Então, ela estava devendo muito por causa da sua má fama e começou a falar. E ela teve que começar esse movimento logo, tá? Em 1788, em dezembro, mais especificadamente, na casa de Francisco de Paula, que era comandante militar da capitania naquela época, ficou decidido a data que seria feita a revolta, que seria praticamente em forma de protesto, todo mundo ia lá, sair das suas casas, vão pagar a derrama e é isso. E aí ficou decidido que seria em fevereiro de 1789, tá? Quando a coroa fosse cobrar a derrama dos colonos. Só que aí a coroa estava preocupada com isso porque ela sabia que muita gente estava descontente e que iria haver sim alguma revolta, mas ela não sabia qual e nem como. Então ela resolveu adiar a cobrança da derrama de fevereiro para março. Mas isso não justificava que as pessoas não precisariam pagar. Não, as pessoas iriam pagar, só que ia ser mais à frente do que a data que a coroa tinha imposta. Uma coisa muito interessante é que nessa época existiam pessoas conhecidas como os contratadores que compravam títulos da coroa portuguesa para poder cobrar impostos das pessoas, tá? Só que aí tinha alguns contratadores que deviam mais para a coroa do que arrecadavam os tributos. E deles mesmos, tá? Não era tributos da coroa, não. Podia até ser, mas geralmente era tributos deles próprios mesmo. Olha, eu vou cobrar tal juros nisso aqui que vai ser vendido nessa região aqui. É isso que eles faziam praticamente, tá? Só que nessa época... Tá. Um desses contratadores que ficou conhecido foi o Joaquim Silvério dos Reis. Sabe aquela história de que sempre tem o Judas? Então, ele, o Joaquim, ele fazia parte, tá, do movimento. Só que aí ele pensou que se... Desgraçado! Tá, de novo, vou falar o quê? Dos contratadores, né? Então, vamos voltar lá. Em 1788, a coroa envia Luiz Antônio Furtado de Mendonça para ser visconde de Barbacena e governador de Minas Gerais. Só que o que ele fez quando ele chegou no governo? Olha, pessoal, nós vamos cobrar a derrama. A primeira coisa que ele fez foi isso. E isso gerou um descontentamento do povo, que já estava descontente, e principalmente da elite, que era contra, porque a elite estava envolvida em escândalos relacionados a contrabandos de ouro e pedras preciosas na região. Então a má fama dela acarretou dívidas, principalmente com a coroa. Então ela começou a falar assim, vamos dar início a esse movimento, galera. Era plano, mas agora vai ter que virar ação. Então, em dezembro de 1788, na casa do Francisco de Paula, que era comandante militar da capitania naquela época, ficou decidida a data que ocorreria, né, o movimento de fato, protestar, pá, e lá todo mundo, não vamos pagar a derrama. Então ficou decidido que seria em fevereiro de 1789, no ano seguinte, em fevereiro, tá? Quando a coroa fosse cobrar a derrama. Só que tem um porém, e isso é muito constrangedor para quem devia, certo? Naquela época, se você não tivesse o dinheiro, na verdade o ouro para pagar a derrama, você poderia ser preso, ou até mesmo se você não tivesse nada, né, você poderia ser preso, ou então os soldados chegariam lá na sua casa, pegavam tudo que você tinha. Ah, cama, vamos pegar a cama. Você tem um escravo? Vamos pegar o escravo também. Pegava tudo e te deixava lá sozinho, sem a roupa do corpo, tá? Então os soldados podiam fazer isso. A coroa, muito esperta, ela sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas não sabia quando e nem como. Só que aí, para evitar, né, muitos sufocos, a coroa resolveu adiar o pagamento da derrama, que seria em fevereiro, e foi para março. Só que isso não justificaria nada, você teria que pagar a derrama do mesmo jeito. Só que aí tem aquele traidor no meio da história, né? Naquela época existiam os contratadores. Os contratadores, eles eram homens brancos e livres que iam lá, compravam um título da coroa portuguesa, ia lá e cobrava impostos. Era basicamente isso. E um desses contratadores estava mais devendo a coroa do que recebendo tributo. E aí ele pensou assim, vou entregar o movimento e aí espero que a coroa alivie as minhas dívidas, perdoe as minhas dívidas. Ele se chamava Joaquim Silvério dos Reis. Ele foi lá, entregou o movimento para o conde de Barbacena e não ganhou nada em troca. Portugal não perdoou suas dívidas e o movimento foi por água abaixo, né? Vendo isso, o Visconde de Barbacena ficou muito desconfiado com isso mesmo
e fez o quê? Contatou com o vice-rei Luís de Vasconcelos e Souza, lá no Rio de Janeiro, para abrir uma devassa. Devassa era praticamente uma investigação para apurar os fatos, ver provas, testemunhas, para acusar as pessoas. E imediatamente, Tiradentes já foi preso, tá? Depois, logo os outros 3 inconfidentes foram presos também. Um fato muito curioso foi que em 4 de julho, Cláudio Manuel da Costa suicidou. Assim, do nada, tava tudo bem com ele e ele suicidou. Né? Muito curioso isso. Em janeiro de 1790, Tiradentes assumiu. Falou assim, não, vou assumir, eu sou a cabeça desse movimento. E o que fez a aristocracia mineira? A desconfiar de que Tiradentes estava escondendo gente grande, principalmente gente da elite, gente poderosa, que de fato ele escondeu, né? Mas assim, não era uma coisa explícita, eu quero esconder a elite. Não, ele resolveu assumir e acabar logo com isso que estava acontecendo com ele e com os amigos dele, tá? Nessa época, quem estava governando tudo? Dona Maria I, mais conhecida como quem? Maria a Louca. O que a Maria a Louca fez? Ah, ele tá entregando a cabeça dele como líder do movimento? Então tá bom. Então eu quero a cabeça dele. Ele vai ser enforcado em praça pública. Essa vai ser a pena dele. Então, dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado em praça pública, tá? Nessa época estava acontecendo uma festa muito famosa, chamada de festa barroca, em praça pública, e todo mundo ficou o quê? Horrorizado com que o final da festa, que foi o enforcamento de Tiradentes, né? E ela mandou esquartejar o corpo dele também e sair distribuindo assim nas vilas para servir de exemplo para quem quisesse fazer ou elaborar algum movimento, conspirar contra a coroa, tá? Então, esse foi o fim da Inconfidência Mineira. Só que tem um porém. Os outros envolvidos também, né? Os outros inconfidentes e até mesmo outras pessoas que lideravam, assim, por grupos o movimento, essas pessoas receberam pena de degredo na África, que é quando você retira a pessoa do continente, da terra dela, e leva ela pra longe, pra outro continente, pra outro país, pra onde ninguém conhece, pra onde ninguém fala a língua dele e abandonar ele lá, tá? Então, esse foi, assim, o fim mesmo da Inconfidência Mineira. Não aconteceu o movimento em si, mas o movimento foi planejado. Uma coisa muito que destaca mesmo é que, além das regiões mineradoras, a crise, lembra que eu disse da crise que estava acontecendo nas regiões mineradoras, em outras regiões, Grão-Pará, Maranhão, que eram fortes produtores de algodão? Então, essas crises, elas estavam muito evidentes e Portugal estava meio que ignorando isso. A cana-de-açúcar, ela foi ampliada para o Rio de Janeiro, o Bahia, o fumo estava assim exorbitante para os grandes produtores. Agora para os pequenos produtores, para os pequenos artesãos, não estava sendo legal, tava crise, tava miséria para eles. Não só para eles, como uma grande característica do Brasil colônia nesse período era a miséria do povo. Tá? O povo estava pedindo socorro, então acho que por isso que eles quiseram aderir mais a esses movimentos nessa época. Outra revolta, não vamos tratá-la como revolta, mas ela foi nomeada como Conjuração do Rio de Janeiro, ou Conjuração Fluminense, Conjuração Carioca. Aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1794, tá? Em 1786, tudo começou nesse ano. Foi fundada uma sociedade literária onde poetas, escritores, eles debatiam assuntos culturais, científicos, outras revoltas que estavam acontecendo fora do Brasil colônia, tá? Quem eram os líderes desse grupo, dessa sociedade literária? Era o Ildefonso José da Costa Abreu, Manuel Inácio da Silva Varenga e João Marques Pinto. Eram os 3 principais, tá? Geralmente eram escritores, doutores, poetas que faziam parte dessa sociedade, tá? Eles se reuniam todas as quintas-feiras das 20 às 22 horas, então era à noite, tá? Coisa muito interessante é que eles gostavam de observar as estrelas, a lua, o céu. Era uma coisa bonita, sabe? De se ver alguns registros que eles fizeram, é uma coisa bem interessante. Em seus debates que surgiam em meio a essa sociedade, eles incorporavam princípios filosóficos e políticos da Revolução Francesa, o que chamou muita atenção de Portugal, porque ela já estava acanhada com o fato da Inconfidência Mineira ter acontecido 2 anos antes, quando eles, né, descobriram a Conjuração do Rio de Janeiro, né? Mas aí, tem um porém, com isso a coroa, como a coroa um pouco, né, como eu disse, acanhada, em 1794, o novo vice-rei Conde de Resende, tá, não era mais o vice-rei Luís, eles substituíram,
agora era o Conde de Resende, recebeu uma denúncia anônima de que os membros da sociedade estavam conspirando contra a coroa. Tem uma especulação que diz em alguns livros, em alguns sites, que a coroa estava denunciando, ou que a coroa chegou para o Conde de Resende e disse, e no final colocaram como denúncias para anunciar algo, a coroa está fazendo isso contra a gente, tá? Com isso, a sociedade foi temporariamente fechada. Só que o Conde de Resende continuou recebendo denúncias, né? Ou foi pressionado pela coroa portuguesa, não sabemos, de que eles continuavam se reunindo. O que a coroa queria com isso tudo? Ela queria que acabasse isso, para não ter nenhum resquício de que logo mais iria existir outra revolta contra eles. Portugal não queria isso. Portugal estava muito preocupada com o fato de que as pessoas estavam se tornando mais fortes de conhecimento para se revoltarem contra a coroa portuguesa, tá? Alguns dos membros dessa sociedade foram presos por simplesmente possuírem em suas casas obras do Rousseau, tá? Rousseau era um grande pensador iluminista e isso Portugal deduzia que as pessoas também, como ele, queria fazer revoltas revolucionárias, tá? Uma devassa foi instaurada, porém nada ficou apurado porque não tinha provas, não tinha testemunhas de que de fato essa conspiração iria acontecer, não tinha nenhum Joaquim traidor, então assim, não tinha nada para apurar, tá? E eles eram culpados por simplesmente defender, olha o que eles eram culpados, defender em conversações particulares ou públicas ideias perigosas. Perigosas para quem? Para Portugal, claro, né? Porque Portugal estava preocupadíssima em ter tudo para ela, em explorar o Brasil, não quer ninguém pensante, então ela ficou o quê? Isso é perigoso pra gente. Só que aí em 1796, os culpados foram inocentados. Não tinha vestígio nenhum que de fato iria acontecer, que eles estavam planejando uma revolta, vamos tirar Portugal do poder, como foi alegado. Então, assim, a Conjuração do Rio de Janeiro, ela de fato, assim, não foi uma conspiração, não foi uma revolta, mas ela foi intitulada como revolta por ter alguns princípios revolucionários, iluministas, o seu, Revolução Francesa. Então, a coroa estava com medo, tá? Ela estava com medo e não queria demonstrar o medo que ela sentia do povo, porque o povo tinha poder. Se eles quisessem tirar Portugal do poder, eles tiravam. Isso foi acontecer mais tarde, no movimento da independência do Brasil. Mas eles tinham medo, a partir dessa época adiante, de que as pessoas pensassem e as pessoas se revoltassem contra eles, tá? Essa foi a Conjuração do Rio de Janeiro. Oi, meu nome é Mariana e eu vou explicar um pouquinho sobre o que foi a Conjuração Baiana. Antes de começar essa história, é importante a gente entender qual era o contexto histórico que a Bahia se encontrava naquele momento. Como a produção de cana-de-açúcar já não estava dando tanto lucro quanto dava antes, eles estavam começando a entrar numa crise econômica. Muitas pessoas estavam passando fome e coisas do tipo. Foi aí que tudo começou. Uma sociedade maçônica chamada Cavaleiros da Luz estudava obras dos franceses e começaram a passar esses estudos que eles tinham sobre essas obras, sobre a Revolução Francesa, para a população mais pobre, para essa camada mais pobre. E esses eram os negros, mestiços, artesãos, soldados. E essas pessoas começaram a ver nisso meio que uma oportunidade para fazer a revolução. E foi aí que tudo começou. O que hoje a gente chama de Conjuração Baiana, né? Bom, além da influência que a Revolução Francesa tinha sobre essa conjuração, eles também tinham influência da Revolução Escrava do Haiti, que vai falar aqui, vamos explicar um pouquinho melhor mais aqui pra frente. Mas essa revolução tinha influência para eles porque foram negros que fizeram e que tiveram à frente e eles conseguiram obter sucesso. Então era meio que muito parecido com o contexto ali que eles estavam vivendo, né? No dia 12 de agosto de 1798, numa madrugada, eles espalharam boletins que eram chamados de boletins sediciosos. Esses boletins, eles falavam basicamente sobre o que era essa conjuração que eles estavam tentando fazer. Eles serviam para mostrar para o resto da população e tentar chamar mais gente para a causa deles.
Dentro desses boletins estavam escritas muitas coisas que davam a entender a influência que eles tinham da Revolução Francesa, como os próprios dizeres da Revolução Francesa, né, que era liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, com isso lá também tinham várias outras coisas que eles desejavam da Revolução, né, que eram coisas, tipo, tinham dizeres lá como a igualdade que eles desejavam para os negros e para todo mundo. Eles desejavam meio que acabar com essa fome que as pessoas estavam passando e dar direitos iguais para a sociedade mesmo. Com isso, a coroa portuguesa, vendo tudo isso acontecer, todo esse furdúncio e mais gente começando a entrar dentro desse ciclo de rebeldes, né? E eles decidiram que era hora de agir e prenderam Luiz Gonzaga das Virgens como suspeito de ter espalhado esses boletins pela cidade de Salvador. Com isso, os outros líderes não iam aceitar essa prisão e eles decidiram que era a hora deles começarem a fazer acontecer. Foi aí que eles decidiram que no dia 25 de agosto de 1798 ia se acontecer um montim. Só que, como eu disse, a coroa portuguesa já estava mais esperta com tudo isso, porque agora que eles estavam começando a espalhar mais a notícia. E eles decidiram interrogar pessoas que eles achavam que poderiam ter a ver com aquilo, poderiam saber alguma coisa. E uma dessas pessoas acabou delatando o que ia acontecer. Essa pessoa foi Joaquim José de Santana, que contou para eles que no dia 25 ia ter esse montim e o que eles estavam planejando. Então a coroa portuguesa foi mais rápida do que os rebeldes e acabou prendendo nessa noite do dia 25, antes deles realmente fazerem o montim, acabou prendendo várias pessoas que eles consideraram culpadas. Dizem que por volta de 30 pessoas ou mais, um pouquinho, foram presas com isso e consideradas culpadas mesmo. As penas que eles tinham era meio que igual ao nível social que eles apresentavam. Os mais pobres tinham penas mais duras, penas de verdade, e os mais ricos acabaram tendo penas mais tranquilas, né? Que não eram tão pesadas assim. 4 pessoas morreram, tiveram como pena a morte, ser enforcado e esquartejado, e essas pessoas foram Luiz Gonzaga das Virgens, né, o que tinha sido preso antes, Manuel Faustino, Lucas Dantas e João de Deus. Eles tiveram os restos mortais deles expostos em praça pública e por lá ficaram por volta de uns 5 dias, pelo que dizem, né? Depois eles tiveram que recolher esses restos mortais porque estavam começando a alegar que ia ter... que ia começar a espalhar doenças, ter aquilo lá na praça. E eles faziam aquilo na época para amedrontar as pessoas, para que ninguém começasse outra revolução, né? Essa revolução, como a gente sabe, não é tão conhecida como a Inconfidência Mineira que nós já vimos antes. Porque, como eu disse, não era uma elite que participava, que tomou frente e que estava ali. Eram negros, mestiços, uma galera pobre mesmo. E com isso acabou que não teve tanto ibope quanto a outra que trazia uma elite à frente teve, né? Mas tem pessoas hoje em dia que dizem que o dia 12 de agosto, que foi o dia que os boletins, né, foram expostos, que esse dia tinha que ser sim comemorado para homenagear essas pessoas que morreram, essas pessoas que tiveram à frente disso, esses negros que queriam a abolição da escravidão e apoiavam um monte de outras coisas que na época era um absurdo e só queriam emancipar mesmo a Bahia de Portugal. E tem pessoas hoje que dizem que eles deveriam sim ser homenageados e que esse dia deveria sim ser comemorado por todos, porque eles foram meio que heróis pra gente e acaba que isso é ignorado muitas vezes, né? Bom, com tudo isso acontecendo, com essas revoltas, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a elite começou a ficar mais preocupada. Porque eles acreditavam que tinha um poder que só eles possuíam, que era o poder político, o poder mesmo, que só eles que podiam ter acesso àquilo. Só que quando eles começaram a ver que tinha outras pessoas de outras camadas sociais que estavam tentando possuir esse poder também,
eles começaram a se sentir ameaçados, porque essas pessoas estavam querendo ameaçar, né? Eles estavam atrás do que é o certo, do poder para todos. E daí eles começaram a ficar mais atentos a essas revoltas essas revoltas de emancipação. E foi aí que acabou que eles começaram a ficar vigiando mais essa camada mais pobre, para poder não deixar que eles voltassem a querer fazer algo parecido com a Conjuração Baiana, né? Para essa camada social, para essa elite, por mais que estar ligado, ser uma colônia de Portugal não fosse uma coisa tão boa, porque eles tinham que dar parte dos lucros deles para Portugal, o lucro das plantações, da plantação de cana deles, eles tinham que dar eles não acabavam não tendo tanto lucro com isso. Por mais que isso acontecesse, eles ainda acreditavam que era melhor fazer parte da coroa de Portugal, ser uma colônia de Portugal, porque meio que esse poder que eles tinham na mão deles estava seguro enquanto eles eram parte de Portugal, né? Eles não tinham que se preocupar com isso. E é bom lembrar que na época Portugal estava começando a enfrentar uma crise também, porque eles estavam devendo muito para países como a Inglaterra. E o que mantinha eles mesmo economicamente acabava sendo as colônias que eles tinham na América, como o Brasil, por exemplo, e o tráfico negreiro. Oi, eu vou falar sobre a independência da América Espanhola. Simón Bolívar, vocês conhecem ele? Pois é, Simón Bolívar foi aquele que lutou e garantiu a independência de inúmeros países, como Bolívia, Equador, Colômbia e etc. Ele fazia parte da elite crioula. Vocês sabem quem são os crioulos? Pois é, a gente sabe que antigamente a sociedade era dividida estamentalmente, ou seja, em classes sociais. Lembrem do triângulozinho, onde era dividido em classes sociais? Pois é, lá em cima tinha um rei, que era o que mandava em tudo, e na época era o Fernando VII. Depois vinham os chapetones. Os chapetones, eles eram apenas 1% da população, e eles eram aqueles que tinham nascido na metrópole, na Espanha, que tinham sangue puro. Eles tinham muitos direitos políticos, muita voz na administração e etc. Logo embaixo dos crioulos, logo embaixo dos chapetones, vem os crioulos. Os crioulos, eles apresentavam apenas 13% da população e eles eram elite, eram ricos, mas não tinham sangue espanhol, eles eram descendentes, eles não tinham nascido lá. Por isso eles tinham menos poder, menos voz. Depois vem os mestiços, que eram 27%, os negros e os índios, que eram 38% da população. É engraçado a gente pensar que a maior massa da população das Américas Espanholas não eram espanhóis, a maioria das vezes, e eram pobres também, né? Bom, como tudo começou? Tudo começou quando os crioulos falaram: eu não quero mais ter poucos poderes, poucos direitos. Eu quero ter tanto poder, tanta voz, quanto os chapetones. E foi aí que eles falaram: vamos lutar. Pronto, vamos lutar. Claro que não foi só isso. Tinha uma série de influências e de fatores, como as influências exteriores e interiores. As influências exteriores foram independências acontecendo em todo o mundo, como no Brasil e nas 13 colônias dos Estados Unidos, que fizeram com que eles falassem: olha, eles estão lutando, eles estão conseguindo, vamos lutar também? Foi isso. O iluminismo, a ideia de liberdade e igualdade não condizia, não era coerente com a sociedade estamental, com essa coisa de metrópole e colônia, com o absolutismo monárquico. Então, não condizia os dois, não encaixava. Então, estava fazendo o povo olhar de forma diferente para a vida que eles estavam tendo. Iluminismo e o período napoleônico, que foi o mais importante, a gente vai falar dele daqui a pouco. Influências internas, altos impostos que a metrópole estava colocando sobre a colônia, eles tinham que pagar muita coisa. Pouco poder aos crioulos, que claro que foi todo mundo, todas as classes sociais lutaram, todo mundo queria.
Mas os crioulos, eles queriam mais poder, eles queriam a independência, e foi quem realmente arregaçou as mangas, liderou os grupos e quem fez as coisas acontecer. Proibição de manufaturas e a pressão metropolitana também estava fazendo eles... fizeram as lutas começarem. Lembra que eu falei do período napoleônico? Pois é, a gente vai entrar mais aprofundadamente nisso. Napoleão, ele estava metendo louco no mundo inteiro, estava dominando tudo, fazendo a maior bagunça. E o que ele faz? Invade Portugal e Espanha, que eram duas metrópoles monárquicas. Tira o rei da Espanha, o Fernando VII, e coloca quem? Seu irmão, José Bonaparte, no qual não era espanhol, não conhecia nada sobre aquilo. O povo ficou indignado. O povo não queria ele não era legítimo para o cargo. Ele, de todas as pessoas do mundo, era o que menos merecia. E aí as lutas se intensificaram ainda mais. E juntos eles criaram as juntas governamentais. O que foi isso? Eles eram determinados grupos liderados por crioulos, importante isso, que estavam governando determinado espaço, era dividido. E aí eles tinham mais autonomia, tinham mais liberdade para fazer o que eles quisessem. Em 1810, começam as guerras de separação, que hoje, para tentar separar o que hoje é a Argentina. As guerras que tentaram separar o que hoje é a Argentina, certo? Chamada de Batalha de Tuxpan. Simon forma na Colômbia o Exército Libertador, que foi o que acelerou todo esse processo, essa política de separação. Foi ele que fez as coisas acontecer, que foi, né? Aí, o que acontece nesse meio tempo? Napoleão cai. Tudo dá errado para Napoleão, ele cai, sai do poder. E aí, em 1815, acontece o Congresso de Viena. O que foi o Congresso de Viena? Depois de toda essa bagunça que aconteceu, eles não sabiam mais o que ia acontecer, não sabiam quem ia no poder de quem, não sabiam mais o destino do mundo. E aí, embaixadores de várias potências se encontraram para uma reuniãozinha no café da tarde para decidir qual seria o destino do mundo. E aí ficou decidido que Fernando VII, aquele mesmo lá do comecinho, voltou para o poder das Américas Espanholas. E aí, ele já chegou lá todo cheio de expectativa, falando assim, eu vou ser rei novamente. Não foi o que aconteceu. O povo já conhecia a autonomia, o povo já sentiu o gostinho da liberdade, eles já sabiam como eram ter autonomia, certo? E aí eles falaram, não vamos aceitar sua monarquia, não queremos rei de novo. E aí as lutas começaram, as lutas se intensificaram ainda mais, eles não iam parar agora, que agora que eles tinham conseguido, pelo menos um pouquinho, eles não iam parar agora. Duas coisas importantes. Caudilhos e Inglaterra. Quem eram os caudilhos? Eram influenciadores políticos e militares que ficaram do lado do povo e ajudaram eles. E a Inglaterra? A Inglaterra, ela viu vantagem naquilo, queria tirar um proveito. Ela que tinha interesse de comercializar com as colônias, e por causa do pacto colonial não dava. Então, ela também queria a independência das colônias. E ela ajudou o povo também. Então, Espanha estava lá, tentando segurar as colônias para si, tentando fazer de tudo para que não perdesse todo esse poder. Porém, em 1820, uma revolta liberal encerrou o absolutismo monárquico. Não temos mais reis. Não queremos mais reis, acabou com isso. E aí se estabeleceu uma Constituição, seguindo uma lei, uma Constituição, seguindo as leis constitucionais, com ainda Fernando VII no poder. É isso. Vamos falar agora da independência do Haiti. Gente, o Haiti, ele era muito importante para a economia da França. Ele era uma colônia francesa. E era muito importante para a economia da França. Ele representava 2/3, mais da metade do comércio exterior da França. E era o maior mercado individual para o tráfico negreiro do mundo. Então, assim, tinha muito escravo que era traficado lá. Claro que ele tinha outras formas de economia, como o açúcar, o café, mas o tráfico era o mais importante.
essa independência foi a principal revolução de negros escravizados do mundo e aconteceu na ilha de São Domingos. Ou seja, teve repercussões gigantescas, foi fenomenal. Em 1791 foi quando tudo começou. Iniciou-se as lutas pelos escravos, que se estendeu por 12 anos. 12 anos, gente, é muito tempo. E eles conquistaram muita coisa nesse meio tempo de luta. Eles derrotaram os proprietários brancos e soldados enviados pela monarquia francesa para oprimir essas lutas. Eles derrotaram todo mundo. Expulsaram a invasão espanhola no Haiti. Expulsaram também expedições britânicas com mais de 600 mil soldados. E expulsaram as tropas do exército enviado por Napoleão também com 600 mil soldados. Ou seja, o povo era fera na luta, gente. 1793, a escravidão foi abolida nas colônias do Caribe, devido aos revolucionários franceses, que estavam com essa mente de, ai, gente, iluministas, somos pessoas iluminadas agora, com os ideais iluministas que os filósofos trouxeram pra gente. Igualdade e liberdade, vamos todos ser livres, chega de escravidão. Mas durou pouco, viu? Essa felicidade do povo durou pouco, porque Napoleão chega e volta com a escravidão. Foi Napoleão tomar o poder novamente que a escravidão volta tudo de novo. Porém, as lutas ainda continuaram. Em 1803, Napoleão deteu Toussaint Louverture. Ele era, gente, o primeiro e principal líder dessa revolução. Ele era revolucionário, ele venceu várias tropas, vários impérios europeus. Ele era tipo líder. Eu gosto de falar que ele era o zumbi haitiano. O zumbi que conhecemos aqui do Brasil, que lutou, etc. Ele era o zumbi haitiano. Porém, ele foi preso e faleceu na prisão francesa. E agora, as lutas vão acabar? Não vão. Eles vão continuar lutando, porque esse povo tem fibra, tem garra. E aí, Jean-Jacques Dessalines, ele que começa agora a liderar as revoltas. Em 1º de janeiro de 1804, proclamaram a independência do Haiti. Tantas lutas não foram em vão, certo? E aí, o Jean-Jacques foi proclamado imperador. Porém, em 1806, o coitadinho foi assassinado. Pois é. Foi assassinado, não temos mais imperador. O que vamos ser agora? República. Agora nós somos uma república. Gente, eu falei em 4 minutos, porém para que essa independência fosse coisa, durou muitos anos. E não só isso. Depois de eles terem conseguido essa independência, demorou mais de 20 anos para a França reconhecer essa independência deles. Então, após tanta luta, demorou mais de 20 anos para que isso realmente se concretizasse oficialmente. Só que eles influenciaram muitas coisas ao redor do mundo depois. Foi através dessa independência, dessa revolução, que inventaram o primeiro Estado independente da América Latina e a primeira República Negra do mundo. Foi graças aos haitianos, aos escravos que lutaram e conseguiram sua independência. Bom dia, gente! E eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre o meu trabalho. Vou começar falando sobre o México. Em setembro de 1810, na porta da Igreja de Dolores, o padre Miguel Hidalgo convocou os seus fiéis que estavam à porta da igreja para aderir à luta da independência. Portanto, ele não queria o fim assim das vinícolas coloniais e nem a expulsão dos chapetões. Ele queria uma transformação social mais ampla. Ele queria que os mestiços, os negros indígenas, saíssem da dominação dos crioulos, porque ele era contra qualquer tipo de trabalho escravo. Eles ficaram com medo de uma revolta indígena, então os crioulos procuraram ajuda dos militares espanhóis. A revolta foi reprimida e Hidalgo foi preso e executado. Mas outros grupos aderiram à ideia e um dos principais líderes foi José Maria Morelos. Morelos e o padre Hidalgo acreditavam que a emancipação não podia resumir-se à liberdade política
em relação à metrópole ao fim do pacto colonial. Ela precisava reconhecer os problemas e impasses herdados nos séculos de colonização e conceber o ideal de liberdade de maneira mais ampla. E não era essa a disposição dos crioulos mexicanos. Após a repressão dos movimentos sociais, eles retornaram à defesa de emancipação, mas com cuidado de impedir a radicalização da luta. No início da década de 1820, depois de alguns combates e uma longa conversa com a Espanha, o México conseguiu sua independência. Agustín de Iturbide, militar que havia participado da repressão contra Hidalgo e Morelos, Iturbide continuou aliado à coroa espanhola e em 1822 ele se proclamou imperador do México, sendo que em 1823 o México proclamou a República e ele fugiu para a Europa, voltando no ano seguinte, que foi sendo preso e fuzilado. Agora eu vou falar um pouco sobre a América Central. O México, que já era independente, anexou a capitania da Guatemala e expôs outro dilema de emancipação política à América Espanhola. A independência manteria a unidade artificial que a Espanha impusera ao continente ou provocaria fragmentação política? Eis a dúvida. Para José Cecílio del Valle, que era de Honduras, um dos principais líderes centro-americanos, a resposta devia ser dada com muita cautela, pois ele defendia a unidade, mas temia que os países maiores sobressaíssem sobre os menores. A ocupação mexicana da Guatemala revelava que a preocupação de Del Valle estava correta. Entre as décadas de 1820 e 1830, a América contra a Espanha teve conflitos de vários jeitos. Guerra contra a Espanha, lutava contra a invasão mexicana e entre outros. Após a expulsão dos espanhóis e dos mexicanos com muita luta, a tentativa de impedir a divisão política da nação resultou na criação de províncias unidas que duraram até o final de 1830. Agora eu vou falar sobre a região Platina e o Chile. Buenos Aires proclamou sua independência em 1810. A partir daí, a região Platina emergiu numa sequência de guerras contra a reação espanhola. Mas a independência mesmo de Buenos Aires foi só em 1816. E a partir daí, as forças lideradas por José de San Martín avançaram em direção ao Chile, que teve sua independência em 1818. Em meio aos conflitos, o Paraguai separou-se da Espanha e conseguiu escapar da tutela de Buenos Aires. A banda oriental, que é o atual Uruguai, sofreu o interesse de vários lados, como do Brasil, que eram os luso-brasileiros, da Espanha e de Buenos Aires. E ele acabou sendo anexado ao Brasil, sendo, deixa eu dar uma olhada aqui, como província cisplatina. E um dos grupos que lá se enfrentavam era liderado por José Artigas, que defendia a distribuição de terra para indígenas e pobres, perseguidos por tropas do Brasil e da Espanha. Ele foi derrotado e foi forçado a se exilar no Paraguai. Agora eu vou falar um pouco sobre a Grande Colômbia e o Peru. Os exércitos de Simão Bolívar atuaram principalmente no vice-reino de Granada, onde as lutas se arrastaram por 10 anos até a proclamação da República, de 1809 a 1819. Quando surgiu a Grande Colômbia, surgiu também disputas violentas e ainda na década de 1820 a divisão da Grande Colômbia se dividiu em 3 cidades: Equador, Venezuela e Colômbia. Agora sobre o Peru. O Alto Peru e o Peru foram as últimas resistências espanholas que teve na América do Sul. O avanço das tropas de Bolívar para o sul consolidou em 1825 a independência do Alto Peru, que agora, hoje em dia, é a Bolívia, que nasceu a Bolívia. E a emancipação do Peru só aconteceu em 1826 e contou com a atuação decisiva do exército liderado por San Martín. Oi, gente, eu sou a Isabela Bianchini do segundo E e eu já vim falar com vocês sobre alguns temas, que é o Congresso do Panamá e a Doutrina Monroe, unidade e fragmentação, o caudilismo e qual a liberdade.
Bom, gente, vários representantes dos continentes americanos vieram ao Congresso do Panamá em 1826 para definir algumas medidas de organização do continente. A luta pela emancipação acabou desencadeando várias brigas internas e disputas territoriais que ocorriam entre áreas que eram unificadas na época sob o domínio espanhol. Em 1823, o presidente James Monroe fez um pronunciamento defendendo o lema "A América para os Americanos". A independência acabou abrindo espaço para novas e antigas rivalidades, e assim acabou provocando a fragmentação política da antiga América Espanhola. A chamada doutrina Monroe repudiava as tentativas de retomada dos laços coloniais e defendia muito as lutas dos crioulos. No pronunciamento que o Monroe fez, ele dizia que os Estados Unidos não iria se interferir nos assuntos internos dos países americanos. Porém, depois de um tempo, a opinião dos Estados Unidos mudou sobre a América e ele começou a fazer várias intervenções em vários lugares do continente, como o México, a América Central, o Caribe e outros. Bom, agora eu vou falar sobre unidade ou fragmentação. Durante as guerras de independência, alguns pensadores formularam projetos para assegurar que os novos países conseguissem manter contato uns aos outros. Alguns historiadores defendem que o principal defensor da unidade americana foi o venezuelano Simón Bolívar, que viveu de 1783 até 1830. Para Bolívar, a unidade asseguraria uma ação conjunta da região na conquista de mercados consumidores para seus produtos, na Europa e nos Estados Unidos, porque ele considerava ser os seus aliados, o que acabava garantindo sua proteção contra alguma tentativa espanhola. Bolívar também acreditava que o Brasil tinha má intenção. Vou explicar. Ele achou que o Brasil podia se aproveitar dos conflitos que estavam acontecendo e para poder aumentar seu território. Bom, agora eu vou falar sobre o caudilismo. A palavra caudillo em espanhol significa líder, mas quando é dito caudilho ou caudilismo, está na verdade falando basicamente de um período muito importante. A atuação de lideranças políticas e militares que, aproveitando-se da instabilidade provocada pelas lutas de independência, ampliaram seu poder e sua influência. Esses caudilhos eram proprietários rurais e recrutavam suas tropas entre aqueles que viviam em suas terras e dependiam deles. Sua principal luta era contra a consolidação de um governo central, forte e unificado que se impusesse aos interesses da localidade. Entre 1811 e 1879, a escravidão foi abolida em quase todo o continente. Apenas o Brasil continuou a ter escravos por um pouquinho mais de tempo. Por mais que apenas o Brasil continuava a ter negros escravizados, isso não impediu que as populações afrodescendentes e indígenas continuassem a viver em condições precárias e que a liberdade ainda parecesse distante. Oi, meu nome é Brenda e eu vou falar um pouco da independência do Brasil. Vou começar falando da vinda da corte portuguesa para o Brasil, que aconteceu em 27 de novembro de 1807. Cerca de 70 navios deixavam o porto de Lisboa, com milhares de nobres soldados, toda a família real, incluindo a rainha Dona Maria, que era considerada louca, e o príncipe Dom João, que assumiu a regência em 1792 devido à doença mental da mãe. E essa viagem não se tratava apenas de uma excursão às consideradas exóticas terras tropicais. A sede da monarquia estava de mudança para o Rio de Janeiro, e apressadamente foram embarcados todo o tesouro real, metade das moedas em circulação e demais objetos de valor. E também
a Biblioteca Real, que havia cerca de 60 mil livros, animais de criação e alimentos. E a multidão assistia àquele espetáculo indignada porque seus governantes estavam deixando seu país por causa do exército francês que já estavam às portas da capital. Organização da metrópole. Parte da corte portuguesa acabou portando em Salvador em 22 de janeiro de 1808. Lá, o príncipe decretou a abertura dos portos para outras nações, ou seja, a livre entrada de produtos estrangeiros. Com a metrópole ocupada com as tropas francesas, tornava-se necessário o abastecimento da corte e continuidade nos negócios imperiais. O Brasil, passando da sede da monarquia, praticamente deixava de ser colônia e começava a negociar diretamente com as nações amigas de Portugal. Em 8 de março, o príncipe chegou ao Rio de Janeiro e lá se tornou a capital do Império. As transformações Centro-Sul. Desde a transferência da corte para o Rio de Janeiro, trouxe um significado número de funções políticas administrativas. A população do Rio de Janeiro tinha aumentado desde 1799 e 1821 de 43 mil a 79 mil habitantes. E a única solução encontrada foi a construção de estradas que permitissem o transporte de gêneros alimentícios produzidos em Minas Gerais e São Paulo. Com o declínio da mineração, a capitania de Minas passou de região consumidora de produtos de primeira necessidade a área produtora de alimento e criadores de gado. E São Paulo, que havia muito se desenvolvido nesse sentido, ela passava a ser rota de produtos e mercadorias vindas do sul, que principalmente gado. E essas regiões articulavam-se economicamente em torno da capital brasileira. À medida que se estabeleciam os interesses do membro do governo nas colônias Centro-Sul, se tratava-se um pouco tempo da afinidade econômica e social que surgiu com a elite dirigente, que era composta de comerciantes, proprietários rurais, traficantes de escravos, funcionários da coroa. Essa elite aglutinava-se em torno da administração. A coroação de Dom João aconteceu com a morte da rainha Dona Maria em 1816. Dom João se tornou soberano com plenos poderes e a cerimônia de aclamação aconteceu em 1818 no Rio de Janeiro, onde provocou grandes protestos em Portugal devido a motivos simples, que desde 1811 as tropas francesas já haviam sido retiradas do reino e não havia necessidade da sede da corte continuar aqui no Rio de Janeiro. Aproveitando as fragmentações do Império Espanhol, achou que isso podia ser seguido no Brasil e mandou as tropas invadirem o Uruguai, que passou a ser chamado a província Cisplatina. O objetivo era dominar as regiões do Prata e ampliar as suas terras. A insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana eclodiu em 1817. Ela se espalhou-se pelo Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. No Recife, os revoltosos governaram por 74 dias, chegando a proclamar a República. Esse movimento de elite era comandado pelos padres. Essa revolução também era conhecida como a Revolução dos Padres e também por militares e proprietários rurais, que foram reprimidos pelas autoridades imperiais. Em maio, Recife foi invadido pelas forças leais da coroa de Portugal. O padre Domingos José, o principal revoltante, cometeu suicídio. Domingos José e José Luiz foram fuzilados e Domingos Jorge e outros revoltosos foram enforcados e os demais que eles encontraram foram prendidos. A Revolução do Porto. Em 1820, na cidade do Porto, em Portugal, os militares pronunciaram publicamente que era contra a ausência do rei e da sua corte em Portugal e contra a predominância inglesa nos assuntos do Império. A economia de Portugal estava arruinada não só pela guerra contra a França, mas também porque sua maior fonte de renda que era os comércios coloniais, que era o Brasil. Mas com a abertura dos portos brasileiros, o comércio se estagnou. Os revoltosos convocaram eleições para as cortes e organismos parlamentares, que deveriam
elaborar uma constituição para pôr um fim no Império Monárquico. A onda revolucionária finalmente estava chegando a Portugal, que seria chamada a Revolução Liberal do Porto. A burguesia tentava assumir o controle do reino e do Império Lusitano. A maioria dos deputados reunidos na Corte de Lisboa tratava-se do poder monárquico constitucional e de reconduzir seus domínios na América à condição de colônia. Os revoltosos não podiam proclamar a República porque senão perderiam o controle das riquezas portuguesas. Tentavam submetê-lo a regras constitucionais e transformá-lo num símbolo de unidade imperial. Sem poderes de fato, ele estaria a serviço dos deputados, que estariam encarregados de elaborar leis e exercer o poder executivo. E a Revolução. A elite colonial vivia numa situação mais complexa. Não havia nela uma unidade de interesses, a não ser duas questões fundamentais: manter o Brasil como Reino Unido e manter os privilégios que recebiam desde 1808 e afastar o risco de radicalizações populares que pudessem levar a perder o poder socioeconômico. As divergências eram muitas. A elite do Centro-Sul articulava-se em torno de Dom João e defendia a criação de uma monarquia dual, com revezamento a sede entre Lisboa e Rio de Janeiro, como foi sustentado pelo paulista José Bonifácio. Para os baianos, a sede devia ser em Salvador, antiga capital do Brasil. Para as províncias do norte, era preferível o controle de Lisboa e a subordinação do Rio de Janeiro. Os interesses da realeza. Para os membros da corte instalados no Rio de Janeiro, o objetivo era resistir a qualquer tentativa de diminuição do poder absolutista. Estabelecido na parte mais rica, o monarca Dom João tentava ganhar tempo e desgastar a Revolução. Até o final de 1821, o monarca ignorou as ofensivas mandadas de Lisboa. No seu entender, a metrópole agora secundária e marginal em termos políticos e econômicos, acabaria por recuar com toda a agitação revolucionária. No entanto, com as movimentações na Bahia, em fevereiro de 1821, no Rio de Janeiro, em abril do mesmo ano, mostraram que o Brasil estava vulnerável às ideias revolucionárias e que sua unidade corria riscos. Era necessário lançar uma última cartada, controlar as cortes e manter uma última base do absolutismo no Brasil, que com pulso firme, que enfrentaria as radicalizações e faria frente com os revolucionários da metrópole. O retorno a Portugal estava inevitável, mas não constituía como uma derrota completa. De 26 de abril, Dom João deixava o Rio de Janeiro, ligando a regência do Brasil ao seu filho Dom Pedro. Após a chegada de Dom João a Portugal, as cortes começaram a exigir o retorno de Dom Pedro a Portugal e o fim da sua regência. O Brasil deveria ser governado por comissões de representantes eleitas nas várias regiões denominadas juntas provisórias, subordinadas diretamente à Corte de Lisboa. Tentava atrair a elite colonial para uma composição política com líderes da Revolução Portuguesa, ao mesmo tempo que tentava enfraquecer o poder do príncipe regente. Então, agora eu vou dar continuidade à independência do Brasil e vou falar um pouco sobre o Brasil independente. Em agosto de 1821, em Lisboa, aconteceu o desembarque dos representantes das províncias brasileiras, a qual o principal objetivo deles era participar de debates parlamentares para decidir o que aconteceria com o território brasileiro. Nesses debates era muito frequente a palavra separação e independência, porque esses representantes a todo momento queriam estar dando ênfase que o desejo deles era a independência do Brasil e a separação dele com Portugal, com que ele virasse um único e somente ele, o Brasil, mais conhecido na época como Império Brasileiro. Enfim, esses representantes, eles defendiam a igualdade de número de deputados brasileiros e portugueses
e um governo autônomo. O que é esse governo autônomo? É o que é o principal objetivo deles, a independência do Brasil. E essa igualdade do número de deputados brasileiros e portugueses consiste em: se vocês concordam que se tiver mais deputados brasileiros do que portugueses, o Brasil vai ter maior voz dentro do debate parlamentar? E se houver mais portugueses, Portugal vai ter mais voz lá dentro? Então, por isso eles prezavam e defendiam essa igualdade. Como eu já disse anteriormente, os representantes eles prezavam pela independência do Brasil. Esse era o foco deles e o principal objetivo deles. Mas aí a gente entra num estado de alerta, porque essa independência estava numa situação de que as classes dominantes, elas não estavam dispostas a atender às necessidades que a independência prezava. Então, as classes que dominavam ali os territórios brasileiros, que era ao mesmo tempo de Portugal, não estavam de acordo com essa independência. Daí tinha esse problema. Mas mesmo com isso, entre os meses de março e outubro de 1822, eles conseguiram a independência. Mas nesses debates parlamentares, a qual haviam os representantes das províncias, houve sim um acordo, e entre os meses de setembro e outubro de 1822, houve a ruptura dos laços entre Portugal e Brasil, e aí se iniciou a conhecida independência do Brasil. Mas, esse período de tempo, houve uma interiorização da metrópole. Isso permitiu que a emancipação fosse restrita aos grupos dominantes. O que isso significa? Portugal e Brasil tinham seus representantes, que eram os dominantes do negócio, tudo beleza. Mas esse assunto da independência não foi soltado assim de uma hora para outra, e foi ali no debate, ali dentro da conversa entre os representantes, decidiram que o Brasil ia ser independente, pronto, soltou, todo mundo estava sabendo. Não foi bem assim. Isso foi só os grupos dominantes mesmos ficaram sabendo, e isso foi meio que restrito, essa emancipação do Brasil foi restrita, e somente eles, unicamente os representantes das províncias brasileiras e de Portugal também, óbvio, souberam que a metrópole foi emancipada. Como a Brenda falou anteriormente, houve a vinda de Portugal para o território brasileiro da corte, o rei, o príncipe, a rainha, enfim. Eles estando aqui, eles perceberam vários fatores. E agora eu vou entrar um pouco sobre como aconteceu a emancipação política do Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, é conhecido também como Dia do Fico, o príncipe regente Dom Pedro I, ele se recusou a embarcar para voltar para Portugal. Ele simplesmente falou: eu não vou voltar, eu vou ficar aqui no território brasileiro. E depois dessa não aceitação dele, que ele recusou voltar para sua terra de origem, ele foi conhecido como defensor perpétuo do Brasil. Ai, mas ele é de Portugal, ele vai defender o Brasil. Sim, ele tá defendendo o Brasil e ele tá aqui. Nisso, Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822, declarou o Grito de Ipiranga. Mas o que é isso? Foi a declaração da independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, volto a ressaltar, foi quando Dom Pedro I, ele declarou simplesmente, falou independência ou morte, e foi aí a declaração oficial da independência do Brasil. Mas calma lá. Simplesmente num dia sim, ele chegou e declarou a independência do Brasil? Óbvio que isso é figurativo. Ocorreu sim essa data é importante, até hoje é comemorada por nós, é um feriado. Mas isso foi levado a várias causas, vários pedacinhos, teve etapas para chegar até isso. Em outubro do mesmo ano, Dom Pedro I, ele foi aclamado imperador do Brasil. Então, o Império Brasileiro já tinha o seu imperador e já estava sendo independente. A partir da independência do Brasil, Portugal, ele
estava perdendo a parte mais rica do seu império, porque até então o Brasil, o território brasileiro estava gerando muita riqueza para Portugal, até porque o território brasileiro é muito maior geograficamente do que Portugal em si. Então isso a independência do Brasil, a emancipação desse território fez com que Portugal estava cada vez mais ficando mais pobre, porque a parte mais rica do seu império tinha ficado independente, não precisava mais dele. Então, o que ele faria com isso? Então, foi assim que mais pra frente a gente vai ver o que vai acontecer. Voltando àquele assunto de quando os representantes das províncias brasileiras estavam em debates sobre a independência do Brasil, como todo o território brasileiro já estava dividido em cidades, se eu estiver errado, desculpem, mas como já tinha essa divisão, muitas pessoas já estavam sabendo que já estava tendo esse debate nas defesas parlamentares, estavam tendo esse debate de independência, de divisão, Portugal, Brasil, enfim. Agora eu vou falar um pouco sobre a Batalha do Genipapo, que ocorreu em Piauí. No início de 1822, panfletos, foram espalhados defendendo a causa da independência Piauí. E havia muitas pessoas contra essas causas, contra essa causa da independência, porque eles não apoiavam. Até hoje há pessoas contra muitas coisas que são decididas e naquela época não era diferente. Havia então saques e levantes contra a dominação lusitana do Piauí. Então os comandantes, digamos assim, tiveram um ataque sobre eles com essa proliferação da notícia que ocorreria a independência do Brasil. Quando lá eu disse que entre setembro e outubro foi decidido nessas defesas, nessas reuniões que estavam havendo entre os representantes, que o Brasil foi independente, Piauí ficou sabendo só em janeiro de 1823 que o Brasil já tinha ficado independente. Então, só em janeiro no outro ano, aconteceu em 1822 a independência, em 1823 que a região do Piauí ficou sabendo sobre a independência. Mas no início eu falei sobre uma batalha. Então, as forças que apoiavam a independência, o movimento da independência, se juntou às margens do Rio Genipapo no dia 13 de março, 2 meses após que Piauí ali descobriu que o Brasil já estava independente, que já tinha havido a emancipação do território. Eles se juntaram, todas as forças possíveis, em prol da mesma causa. Então houve essa batalha entre os contras e as pessoas que estavam contra a independência. Independência já tinha tido a independência, já fosse aprovado a emancipação ou não, e as pessoas que estavam de acordo. Então, as pessoas que não estavam de acordo com essa independência e as pessoas que estavam de acordo, elas se juntaram e fizeram uma batalha entre si. Mesmo as pessoas ali que estava a favor dessa batalha não ter sido vencedora, a Batalha de Genipapo é considerada o maior conflito pela independência brasileira. Então pensa, as pessoas daquela época estavam em prol de um mesmo objetivo ali naquele movimento da independência. Mesmo não tendo vitória, até os dias atuais ela é conhecida como o maior conflito pela independência. Então, anteriormente eu tinha dito que a Batalha de Genipapo foi considerada o maior conflito pela independência do Brasil. Mas houve a principal guerra em prol da independência, que ocorreu na Bahia. Agora eu vou entrar um pouco nas lutas que ocorreram para a independência do Brasil. E essa principal guerra em prol da independência, como já dito, ocorreu entre os meses de junho de 1822 e julho de 1823. Gente, foi um ano e um mês ali de batalha, de guerra, de luta
em prol da emancipação do nosso território brasileiro. Essas tropas, as tropas que lutavam ali, elas eram compostas por diversos grupos sociais, dentre eles homens livres pobres, escravos libertos e ainda escravizados. Então, gente, a diversificação dos grupos sociais era enorme entre essas tropas. Apesar de poucos equipamentos de luta, as forças baianas tiveram sucesso entre as tropas portuguesas. Gente, imagine que incrível! Por mais que Portugal tivesse o melhor armamento, a melhor condição dos homens ali, a tropa deles fosse excelente. O povo baiano, a diversificação dos grupos sociais, tive sucesso aqui para nossa guerra, para nossa independência. Por isso que é considerada a principal guerra em prol da nossa independência. Porque mesmo com... Nossa, vai perder. Mesmo com toda falta de esperança e tal, porque as tropas portuguesas eram muito melhor equipadas, mesmo com todos esses quesitos, ainda os baianos foram vencedores e obtiveram sucesso nessa guerra. Para comemoração, olha que chique e olha qual era o cenário disso e o que isso significava para nós brasileiros. Em 2 de julho de 1823, então podemos perceber que acabou, eles tiveram sucesso, pronto ali, a gente é independente, a gente tem a independência, a gente tem a emancipação do nosso território. Os brasileiros falando para os portugueses. Logo após isso, eles tiveram o desfile da vitória que ocorreu em 2 de julho de 1823. Até hoje, para vocês terem noção o quanto isso é importante para nossa história, para nossa cultura, até hoje é comemorado essa data, 2 de julho, na Bahia, e é um desfile maravilhoso. Agora, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre a África e o Brasil. Vamos começar falando que a África tinha um papel muito importante para o Brasil, porque ela que era responsável por mais de 3 séculos por fornecer para nós aqui a mão de obra escrava para a nossa produção. Isso fez com que houvesse uma montagem de um império bem-sucedido, porque, pensa, se tínhamos mão de obra escrava e produção, a riqueza brasileira, né, ia só aumentando. A Angola também tinha esse papel importante e esse papel era essencial e era extremamente estratégico para a produção brasileira, naquela época aqui no Brasil. Após declarar a emancipação do nosso território brasileiro, Luanda e Benguela, que eram 2 cidades do continente africano, disputaram entre si a futura filiação política da colônia. Como eu já disse, Angola e também Moçambique tinham um papel importante, a África, né, em si, tinha um papel muito importante porque ela que fornecia para nós aqui no Brasil a mão de obra escrava para nossa produção de diversas coisas que eram produzidas aqui no Brasil. Luanda e Benguela estavam disputando entre si qual, né, digamos assim, ficaria responsável por essa filiação. Elas queriam saber, não, eu que quero transportar, não, mas eu que vou, entendeu? Não, era assim que funcionava. Como Portugal e Brasil tinham acabado de sair, digamos assim, de um conflito, porque até então Portugal, Brasil e Portugal era, né? Enfim, como houve essa emancipação do território brasileiro, a independência do Brasil, o que aconteceu? Portugal ficou com medo do Brasil tomar conta, né, da África, tomar conta, assim, em questão de receber a mão de obra escrava, né, como ela era responsável. Portugal ficou com esse medo e o que ele fez? Em 1823, mandou algumas pessoas para a África para inspecionar como que estavam funcionando, com medo de acontecer uma ruptura entre a África e Portugal. Esse vai e vem de medo de ficar sem mão de obra escrava, enfim, a Grã-Bretanha, que ela, né, tava assim. Portugal e Brasil se desfizeram. Brasil independente. Os dois
das duas pontas do Atlântico. Meu Deus, se fazem ligação, e se meu negócio estragar? O que vai acontecer? Não, eu não posso deixar, né, nada acontecer comigo, com o meu comércio. Nossa, ela ficou muito preocupada. Com isso, ela propôs imposições para o Brasil. E como o Brasil defendia da Grã-Bretanha para obter o reconhecimento dele internacionalmente, ele não teve como recusar as imposições que a Grã-Bretanha, né, impôs sobre o Brasil. Ok, até então tudo bem. Daí, em 1825, os territórios angolanos e africanos, eles deixaram de pertencer ao Império Brasileiro. Que interessante, né? E agora? Até aí tudo entendido, tudo bem. Até que, em 1825, o que houve? Foi decidido pelo governo do Rio de Janeiro que os territórios angolanos e africanos não pertenceriam mais ao Império Brasileiro. Não teriam mais essa troca, esse fornecimento da África para o Brasil. Daí, como não tinha como mais o Brasil interferir nessa relação entre a África e Portugal, o interesse de Portugal pelo território africano foi despertado assim, ó, com esse cenário todo que estava acontecendo. Nossa, ficou super interessante para o Portugal, né? O interesse por esse território. Daí, no século XVIII, após todo esse período que já foi dito e explicado, começou diversas mudanças e movimentações geopolíticas entre Angola, Moçambique e tal. E começou também o período de transformação de mercado econômico, político, social, cultural para Portugal e principalmente para Angola. Porque se tornou interessante para Portugal, podemos dizer, esse trabalho junto com a África. Então, meio que tudo foi em benefício, em prol a todas as áreas a qual eram interesses de ambos, tanto da África quanto de Portugal. Então, após tudo isso, ficou super interessante, houve um período muito bom de transformações para ambos, e é isso. Enfim, essa é a nossa apresentação do seminário, esse é o nosso trabalho, espero que vocês não tenham dúvidas, espero que a matéria foi explicada da melhor forma possível, a gente tentou trazer o melhor para vocês, e é isso, e obrigada!